Olá pessoal, nessa aula nós iremos aprender a caracterizar o MOSFET, a região de operação dele, que é as regiões de corte, região de triodo e região de saturação, e aprender como, a partir do PSpice, obter os parâmetros de um certo modelo comercial de MOSFET. Então primeiro vamos fazer uma revisão. Temos aqui o nosso circuito. Para caracterizar a forma ideal de fazer isso é colocar o nosso MOSFET aqui, no caso é um MOSFET do tipo NMOS. A gente aplica uma tensão gate source a partir de uma fonte constante, e no dreno source a gente também aplica uma fonte de tensão constante e varia esses valores. Então vamos primeiro plotar, ver como seria o gráfico da corrente pela variação da tensão dreno source. Só que a gente vai fazer isso para vários valores de VGS. Então observe que na curva direita que nós temos 5 curvas em azul. Cada uma dessas curvas é para um valor de VGS diferente. No caso, ali embaixo, nós temos uma curva no qual o ID é igual a zero sempre. Essa curva é a curva para VGS é igual a zero, que é a região de corte. Quando o VGS é menor do que um certo limiar, que é o limiar de threshold, ou abreviado VT, a corrente é sempre igual a zero. A próxima região de operação é quando o VGS é maior que o VT, porém o VDS é menor do que o VGS menos VT. VGS menos VT, ele é aproximadamente essa curva aqui tracejada desse gráfico. Aqui, ó, VDS é igual a VGS menos VT. Quando a tensão dreno source é menor do que esse valor, ou seja, essa região à esquerda, em cinza, a gente está na região de triodo. Então, aqui, na região de triodo, ela é particularmente interessante para a operação como chave, liga-desliga, que não é o que a gente irá utilizar, mas brevemente ela possui aqui duas regiões. Ela possui uma região linear. Essa região linear ela só é válida quando o VDS é muito menor do que 2 vezes VGS menos VT, e nessa região o ID é dado pela essa expressão dada abaixo aí, que ela é como se fosse uma reta em relação ao VDS. Então a gente pode dizer que nessa região o MOSFET está se comportando como se fosse uma resistência controlada por VGS. Então ali, ó, a resistência equivalente do MOSFET seria o inverso de μNCO, que é W sobre L, que é um parâmetro construtivo, vezes a diferença entre VGS e a tensão de limiar. A região um pouco superior a essa seria a região parabólica. Então percebam aqui no gráfico que ele possui um perfil parabólico de D por VDS, dado por essa equação aqui à esquerda, no qual que temos uma dependência de VGS vezes VD e uma dependência de VDS ao quadrado. Porém, a nossa principal região de interesse é a região de saturação, que é a região no qual o VDS, que é o eixo horizontal do nosso gráfico, é maior do que essa região de fronteira, que é igual a VGS menos VT. Neste caso, a gente percebe pelos gráficos que ID é constante. O ID não varia mais em relação ao VDS. Isso desconsiderando o efeito da modulação da largura do canal. Então a gente pode aproximar por essa equação aqui à esquerda. ID ele depende de um parâmetro construtivo vezes VGS menos VT ao quadrado sobre 2. Então, isso é particularmente interessante para a gente para trabalhar como amplificação de áudio ou algum outro tipo de amplificação, porque a gente pode apenas variar o valor de VGS aqui na entrada, que a gente vai ter uma variação quadrática da nossa saída. Então, fazer de conta aqui que o nosso VGS menos VT, nesse ponto aqui, fosse igual a 1 volt, e aqui a diferença de VGS menos VT é igual a 2 volts.
Então a gente tem que a diferença da corrente de cá para cá vai aumentar 4 vezes. Vamos então, a gente pode, a partir desse ponto, plotar ID por VGS, já que ID não varia em relação à tensão do dreno source, ela varia apenas tensão gate source, a gente pode plotar esse gráfico aqui dessa equação. Então está aqui, ó, esse é o gráfico da equação ID por VGS, de perfil, perfil parabólico. Percebam que aqui eu peguei um ponto, é o ponto Q, e eu posso, para uma pequena variação de tensão gate source, dizer que essa variação da corrente é aproximadamente linear. Então eu posso linearizar a partir desse ponto. E qual vai ser a derivada? Qual vai ser a inclinação desse ponto? A derivada, ID por VGS, eu vou chamar de GM, ou transcondutância de pequenos sinais. E se eu derivar, eu vou obter aqui que a transcondutância, ela depende apenas do parâmetro construtivo e possui uma dependência linear com VGS. Bom, vamos então tentar simular essas coisas no PSpice. Primeira coisa, vamos tentar simular esta curva aqui, a curva da corrente pela variação do gate. Então vamos pegar aqui o nosso OrCAD. Eu construí aqui, ó, um circuito no qual tem um transistor. Esse transistor é o BSS-100. Eu obtive ele a partir da biblioteca Infineon do PSpice. Eu coloquei uma resistência que no caso eu vou chamar de um valor bem pequeno. Eu vou colocar um valor de 0,01 para não atrapalhar a nossa análise. E vou colocar duas tensões constantes. Uma no gate, que é o V1. Vou mudar aqui para VGate. E esse aqui eu vou chamar de V alimentação. Então aqui é a tensão da alimentação. No caso, eu quero então obter o gráfico de ID por VGS. Como que eu faço isso? A análise que a gente estava fazendo anteriormente é uma análise do tipo de transiente, domínio do tempo, né? Nesse caso, a gente vai ativar um outro tipo de análise, que é a análise de variação do nível DC. Então, eu vou vir aqui e vejam que à esquerda que habilitou os parâmetros, que é a variação primária, a variação secundária e outros tipos aqui menos importantes para a gente no momento. Variação primária é a mais importante. Ela é qual valor que eu quero variar no eixo X do meu gráfico. Se a gente quer variar, então, a tensão no gate, eu vou vir aqui e vou falar que a tensão no gate eu quero variar. E aqui embaixo eu vou escolher para variar de 0 até 5, com incremento de 0,01. Escolher esse valor para ficar bem discretizado, a resolução ficar ok. Então eu vou vir aqui, vou dar ok, e vou escolher qual que é o valor do VDS que eu quero. Por exemplo, eu quero 12 volts. Vou dar um play. E aí, eu obtive então o gráfico de ID em relação a VGS, que é essa relação quadrática que nem a gente estava esperando. Nos casos reais, a gente nunca tem uma resistência muito pequena, a gente trabalha com resistência aí de 50, 100 ohms. Então vamos ver o que acontece se a gente pegar e editar a resistência para um valor mais alto. Vou dar play. Observe agora que houve uma limitação de corrente lá em cima. Não confundam esta curva com aquela curva aqui atrás,
que é a curva da ID pela tensão dreno source. Ó, aqui é uma relação parabólica, já nesse gráfico temos uma relação quadrática. Essa curva é a curva da tensão do dreno essa curva é a tensão da corrente no dreno pela tensão no gate, que é essa curva aqui. Idealmente ela é infinita. Porém, como a gente tem uma resistência no circuito, essa resistência de 100 ohms, a corrente máxima aqui, ela está chegando a quase 100 ampere, né? Vamos pegar o cursor e por ela aqui, ó, um pouco mais que 100 mA. Isso dá uma queda de tensão direta aqui na resistência de 100 mA vezes 100 dá 10 volts. Então, os 12 volts aplicados, apenas 2 volts está caindo aqui no nosso dreno source, e a corrente fica limitada a esse valor máximo de quase 120 mA, né? 12 volts dividido por 100 daria uma corrente máxima de 120 mA, considerando que a resistência interna do MOSFET entre o dreno e o source do canal, essa resistência é quase nula ou não imperceptível em relação a 100 ohms. Então, por isso temos aqui uma certa limitação. Se eu aumentasse o valor aqui da tensão do dreno, a tensão de alimentação, desculpa, se eu aumentasse a tensão de alimentação para 30 volts, agora nesse caso a gente iria observar que a corrente máxima aumentou. Então, e se eu quisesse obter no mesmo gráfico essas várias variações da tensão da alimentação? Eu posso fazer isso utilizando um sweep secundário, uma variação secundária, tivendo essa opção aqui, ó, secondary sweep. Eu venho para cá e vou dizer que minha variação secundária é o V de alimentação. Então, por V de alimentação, e eu quero saber os valores para 0 volts, para 1, para 3, para 6 volts, para 12 e para 50 volts. Então, eu venho aqui, vou dar OK, vou dar play. E aqui a gente obteve então um comportamento de ID por VG para vários valores de VDS. A gente percebe então que ela é limitada aqui pela resistência que a gente colocou no circuito, porém, antes da limitação, vou dar um zoom nessa região aqui, ó, a curva é a mesma. Isso é totalmente esperado, né? Porque a gente tem aqui nessa equação, para a região de saturação, que o ID depende apenas do VGS. Então, essa região que a gente está vendo, essa região aqui, é a região de saturação. E onde estaria então a região de triodo? Bom, aqui embaixo está a região de corte, né? Corrente igual a zero. A região de triodo, ela ocorre, vamos voltar aqui, ó, quando o VDS é muito menor que o VGS menos VT. Onde que isso vai acontecer? Se a gente pensar no nosso circuito, quando a corrente é muito grande, a corrente vezes a resistência, que é R1, vai dar um valor muito grande. Então, significa que a tensão dreno source será muito pequena. Então, a região de triodo no nosso gráfico, essa região aqui, que está quase constante, ou aqui no limite, nessa região, seria a região de triodo. Se a gente for analisar aqui, ó, se eu plotar a tensão dreno source no mesmo gráfico e dar um OK, eu vou só mudar o eixo para dar para observar os dois figuras no mesmo eixo. Vou adicionar um eixo mais aqui, ó. Isso. A gente observa, ó, para esta figura aqui de cima, essa figura que eu estou apontando, que ele chega a quase 500 mA, a gente observa que a partir desse ponto aqui, que eu vou assinalar, ó, a partir de mais ou menos aqui, a tensão começou a cair, né? A tensão dreno source, ela é próxima de 5 volts, se eu for um pouco mais para lá, ó. Tensão que já caiu para 5
5 volts. E pensando no nosso circuito, essa figura de cima é a tensão gate source de 5 volts. 5 volts menos VT vai dar 4 volts, um pouco menos. E a tensão nesse ponto aqui do dreno já está quase 4 volts. Então, a partir daqui para cá, toda essa região seria a região de triodo para o VG igual a 5 volts. Mesma coisa seria para outras curvas aqui, né? Só que mesma coisa, porém, o ponto que isso ocorre são pontos diferentes. Legal. Então, não confundam essa curva aqui, não confundam essa curva com a curva que eu estou mostrando aqui. Nesta aqui, a região de triodo fica à esquerda e a região de saturação fica à direita. Nesta é o contrário. Nessa, a região de saturação está aqui no meio e a região de triodo está aqui à direita da nossa curva. Bom, agora então vamos plotar essa figura, que é a curva mais importante para a nossa análise. Para isso, vou voltar para cá e vou inverter qual que é o meu secundário, meu sweep primário e meu secundário, meu primary sweep e secondary sweep. Neste caso, eu quero que o meu eixo X seja o VDS. Então, eu vim para cá e vou chamar que meu primary sweep é o V de alimentação. No caso, eu vou querer que ele varie de 0 até 12 volts, com passo de 0.01. E o meu secondary sweep, eu vou querer que seja a tensão do gate. E eu quero os valores de 0, 2, 4 e 5 volts. Estou plotando aí 4 valores, então. Vou dar OK. Vou simular e vocês vão ver que vai acontecer uma coisa estranha. Aqui simulei e a figura está incompleta, não dá para ver ela inteira. Vou tirar todo o zoom, ela está incompleta. Por que isso? Porque o eixo horizontal que estou plotando é a tensão da alimentação, que não é exatamente a tensão dreno source, porque existe uma resistência sobre a qual está caindo uma tensão sobre ela. Se eu quiser realmente obter o valor que VDS, tem duas formas. A primeira seria tirar a resistência, ou pegar e colocar uma resistência muito baixa. A segunda forma, posso manter este circuito, só que mudar aqui o eixo que eu estou plotando. Se eu vir aqui no eixo horizontal e dar 2 cliques sobre ele, vai aparecer essa opção aqui no eixo X de mudar a variável do eixo. E eu posso apagar a tensão de alimentação e mudar pela tensão no dreno. Vou dar OK. E agora sim eu estou obtendo aqui o valor da corrente por VDS. Porém, observem aqui que a curva está não finalizada. Isso porque, para valores de VG grande, por exemplo aqui para 5 volts de VG, que é essa curva mais alta aqui, o valor de máximo com alimentação de 30 volts não é suficiente para fazer com que VDS alcance, que a corrente alcance o valor máximo de saturação. Como que eu corrijo isso? Eu venho aqui para as configurações e no primary sweep, em vez de variar de 0 a 12 volts, eu vou mandar variar até de 0 a 100 volts a tensão da alimentação. Com isso, eu vou simular novamente, vou obter aqui o resultado da curva, vou vir novamente aqui no eixo X do gráfico, vou mudar a variável para a tensão VDS. O certo seria colocar VD menos VS, né? Mas como o VS aqui é igual a 0, eu posso simplesmente tirar e deixar apenas a tensão no dreno, dar OK. E aqui sim, eu tenho agora completo meu gráfico de ID por VDS. Como eu estou interessado apenas no VDS igual até no máximo 12 volts, vou dar um zoom aqui. E ó, aqui é a figura que a gente esperava, exatamente essa figura aqui. Legal. A outra forma de fazer isso seria mais fácil, né? Seria simplesmente eu vir aqui, pegar essa resistência e trocar ela para um valor muito baixo.
ok, 0, 1. Vou simular novamente. Eu obtive o gráfico novamente como eu queria. Vou dar um zoom aqui, né, na região principal. O eixo X é a tensão da alimentação, porém, nesse caso, eu posso assumir que a tensão da alimentação é aproximadamente igual à tensão do dreno source. Legal. Agora, eu estou interessado em obter alguns parâmetros do meu circuito. Quais são esses parâmetros? O primeiro é a tensão de limiar e a segunda é o valor de K', o valor da constante do MOSFET. Como que eu obtenho, então, primeiro o valor de GM? Como que eu obtenho primeiro, então, o valor da tensão de limiar? O valor da tensão de limiar eu posso obter diretamente do gráfico ID por VGS. Vamos pegar aqui o gráfico. Ó. Tensão de threshold ela é a tensão no qual, a partir do qual existe corrente no MOSFET com uma certa variação de VGS. Então eu vou vir para cá, no meu circuito, eu vou voltar na minha análise para a análise anterior que eu fiz, que era no qual primary sweep era a tensão no gate. No meu secondary sweep eu posso colocar nada, né? Se eu quiser um valor constante de tensão dreno source, ou posso colocar alguns valores pré-determinados. Aí, e dá um OK. Vamos ver o que acontece. Opa, aconteceu algum erro, vamos voltar aqui para ver. Primary sweep, é tensão no gate, aqui está errado. Tensão no gate eu quero de 0 até 5 volts, com incremento 0.01. E o secondary sweep, eu não mudei aqui, ó. O secondary sweep eu quero ver de alimentação com esses valores abaixo de 0,152. Vou dar OK, dar play. E agora ele simulou. E aqui eu tenho então o nosso gráfico, ou parte do gráfico. Para determinar então o VT, eu vou pegar o cursor, vou posicionar ele até o ponto de começar a conduzir, que é mais ou menos esse aqui. Ó. Observe lá embaixo, em rosa, a corrente no Y1, que é o meu cursor azul, aqui ele está em pico, ou seja, quase zero. A partir daqui, esse ponto aqui, ó, ele começa a subir, então eu digo que esse ponto é o tensão de threshold, que no caso aqui é 1,35 volts. Eu posso ser mais preciso, posso dar um zoom nessa região, e ó, que eu posso obter com mais precisão de 1,22. Ainda assim, eu posso ser mais preciso ainda, observando esse valor a partir da derivada da curva, que a derivada da curva, como a gente conversou antes, é o nosso transcondutância. Para isso, eu vou usar o operador D, de derivada. Eu vou escrever D, vou abrir parênteses, e entre parênteses eu vou colocar a corrente no M1. Vou dar OK. Aqui, então, em rosa, eu estou com a derivada, e em branco estou com a corrente. Eu vou apagar a corrente, tá? Vou apagar a corrente aqui, e ficar apenas com a derivada. Percebam que agora essa curva é mais linear, como era esperado da transcondutância ser mais linear. Observe que para várias curvas, para vários valores de VDS, houve aquela limitação ali para vários valores de VDS, houve uma limitação no valor máximo de GM. Isso é muito interessante na hora de a gente projetar um amplificador, que a gente vai querer que ele opere de um certo valor de VGS para a excursão, por exemplo, uma excursão simétrica máxima. Quando a gente projeta o nosso amplificador, a gente quer que ele opere para uma variação máxima no gate, por exemplo, de 3 volts. Se eu quero que ele opere no máximo de 3 volts, eu tenho que fazer com que essa região aqui, desse ponto até esse ponto aqui de operação, seja de 3 volts.
E a partir daqui, ele vai entrar para a região de triodo. Bom, voltando ao que a gente estava falando, eu vou determinar novamente a tensão do threshold, vindo nesse ponto no qual a condutância deixa de ser zero e começa a subir. Nesse caso, ó, eu obtive que o meu VT de threshold é de 1,17 volts. Então aqui é mais preciso e eu vou assumir para o nosso trabalho que o VT é igual a 1,17 volts. Então, próximo ponto é determinar o parâmetro construtivo do nosso MOSFET. Como que a gente faz isso? O jeito mais fácil é analisar através dessa equação da saturação. Se a gente observar então na região de saturação, a gente consegue determinar qual é o valor da corrente para um certo VG, a gente sabe qual é o VG e a gente sabe qual é a tensão do threshold. Então eu sei isso, sei a corrente e eu vou isolar toda essa equação aqui do parâmetro construtivo, que é o K'N W sobre L. Vou chamar tudo isso de K e vou obter diretamente a partir dessa curva. Então eu faria novamente essa curva, no caso eu voltaria aqui para o PSpice, eu diria que o nosso Program Sweep é o VDS, né? Então aqui ó, alimentação de 0 até 12, e meu Secondary Sweep seria, eu não preciso nem dizer, eu posso desativar o Secondary Sweep e colocar uma tensão de gates, que é a tensão que eu vou projetar, por exemplo 5 volts. Vou dar OK, vou dar um play. E aqui para 5 volts, eu venho para a corrente, observo que a corrente é igual a 803 mili. Eu sei o VT, que é 1,17 volts, e com isso eu consigo determinar o K'N. Eu poderia também, da mesma forma, obter o K'N a partir desse gráfico que a gente fez antes, da derivada, que é o transcondutância. Eu poderia, a partir do valor do VG e do VT, medir o GM pelo gráfico e obter o parâmetro construtivo, que daria na mesma coisa. Bom, pessoal, acho que era isso que tínhamos para hoje. Então a gente aprendeu como fazer um sweep de tensão DC. Relembrando, quando eu uso então um sweep, tanto faz o valor que eu coloco aqui. Se eu ativar o sweep dessa fonte aqui, eu posso colocar o que quiser aqui que não interfere nada no circuito. O valor só importa quando eu não ativo o sweep. Então vamos ver aqui, ó. O primeiro, a alimentação está ativada e o secundário não. Então a única coisa que vai variar é essa alimentação, enquanto esse aqui está definido pelo circuito. A gente aprendeu então a fazer a curva de ID pela tensão do gate e da corrente pela tensão no dreno source. A gente aprendeu também a medir o VT e medir o parâmetro construtivo. Então era isso, muito obrigado e até a próxima aula.